Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Então, nós iniciaremos hoje um novo tópico então da física, né? Nós vamos começar a trabalhar o conteúdo de ondulatória. O que eu vou fazer? O conteúdo de ondulatória é um conteúdo extremamente importante para quem está estudando para o Enem, porque cai muito no Enem a questão de ondulatória. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o conteúdo de ondulatória em 3 partes, tá? Eu vou fazer esse conteúdo em 3 aulas. A primeira aula eu vou trazer mais uma definição e a classificação das ondas. A segunda aula eu vou falar um pouquinho sobre ondas periódicas, eu vou trabalhar um pouquinho mais do tratamento matemático de onda. E a terceira aula eu vou falar dos fenômenos ondulatórios. Eu vou falar sobre reflexão, refração, difração e outros fenômenos, ok? Então, no início aqui, nós vamos falar sobre a definição de onda, a classificação, que é de suma importância para você compreender as outras etapas, ok? Então vamos lá. Quanto à definição, o que é uma onda? O que a gente compreende por onda? Existe um grande tópico dentro da física que é energia. Então a física, se a gente pensasse num tema central da física, a gente pensa no termo energia. Então a gente estuda energia lá no primeiro ano, no segundo ano, todas as 3 etapas que a gente estuda, seja ondulatória, termologia ou ótica, a gente acaba lidando com a ideia de energia. Então, se a gente pensar em ondas, a gente pode começar a pensar na definição de energia. Onda, na verdade, eu coloquei uma definição bem pequena aqui, ó. Qualquer perturbação que se propaga. O que é isso? Quando você faz com que ocorra, ou quando há uma vibração, ou quando há uma perturbação em um determinado meio, e essa energia dessa perturbação se propaga, a gente chama isso de ondas, de onda. Por exemplo, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho aqui uma bacia com água, uma região com água, uma superfície com água. Então eu pego esse pincel, que está numa determinada altura em relação à bacia, e como esse pincel tem uma determinada massa e está numa determinada altura, então tem o que aqui? Energia potencial gravitacional. Ou seja, se eu liberar esse pincel, ele vai cair. Ele cai por quê? Devido à sua massa, devido à aceleração da gravidade. Então, como ele tem uma massa, ele vai gerar uma certa força, né, ao bater em outra superfície, você vai sofrer um certo impacto. Por exemplo, se você deixar uma pedra cair no seu pé, você vai sentir uma sensação, né, de dor, porque vai transferir a energia do pincel, né, da pedra para o seu pé, ou seja, devido à altura que esse material se encontra, né? Você vai sentir uma certa força porque vai ocorrer uma deformação no seu pé, vai machucar e assim por diante, beleza? Então, voltando ao nosso exemplo. Quando eu libero esse pincel de uma certa altura até a água aqui, a superfície da água, então esse pincel vai cair, vai bater e vai transmitir a energia dele para a água. E como que essa energia se propaga? Essa energia vai se propagar através de ondas, formando pequenas ondinhas, né, na água e se propagando. Então a energia do pincel, do pulso que a gente fala, né, vai transferir para a água. Quando você, por exemplo, uma corda, você amarra fixamente uma corda em um local, né, em uma haste, e aí você fica aqui, você vai dando pulso, você vai aplicando uma determinada força na corda, para cima e para baixo. O que acontece com essa corda? A energia que você está aplicando aqui com a mão, ela vai se propagando pela corda até na parte fixa, né? A principal definição que a gente tem quanto à onda, que a onda, ela não carrega matéria, ela não transporta matéria, ela só transporta energia e quantidade de movimento, beleza? Então, por exemplo, você tem aqui uma boia num lago de água, né? E aí você fica dando pulso na água, balançando essa água, aplicando um golpe na água, né? Com material ou com o próprio dedo. Então o que vai acontecendo? Vai ocorrendo vibração, vai ocorrendo propagação dessa onda, da energia do dedo que você está aplicando na água, que está funcionando na água.
A boia, ela só vai fazer um movimento de subida e descida, de subida e descida, mas essa boia ela não vai ser transportada pela onda. A onda vai passar por baixo dela, levantar ela e baixar, levantar e baixar. E vai ter esse movimento de vai e vem, beleza? Então isso é a principal definição. A onda é uma perturbação que se propaga, seja através de um meio ou não necessariamente tem que ter um meio, que aí depois a gente vai ver quanto à classificação. E não há transporte de matéria, de material, de corpo de massa. Há apenas transporte da energia. Só a energia que se propaga do determinado pulso que você fez. Beleza? Essa é a principal definição. Então, uma coisa interessante que a gente tem que analisar, que isso é de suma importância, essa parte teórica, essa parte conceitual, é você entender sobre ondas. Quanto à sua classificação, que tipo de classificação que ela se empenha em determinada onda. Então, se, por exemplo, eu vou ler uma questão lá do Enem e eu está falando de ondulatória, e de repente eu não sei que tipo de onda é essa, isso dificulta resolver o problema, porque às vezes as questões do Enem nem sempre é questão de cálculo, que você envolve uma conta, sempre é questão às vezes de análise, né? Análise, você tem que ter um conceito, você tem que ter uma determinada informação, e é o que nós vamos fazer nessa aula, beleza? Então, dando continuidade. Quanto à classificação, as ondas se classificam em 3 categorias: natureza, direção de vibração e direção de propagação. Quanto à natureza, nós temos 2 classificações. A onda ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Aqui, o que é uma onda mecânica? É uma onda que, para se propagar, ela precisa de um meio material. Tem que ter um meio material para levar essa energia de um ponto a outro ponto. Por exemplo, quando você, voltando ao exemplo da água, né, do lago, você tem aqui um objeto, você joga uma pedra, por exemplo, na vertical, ou, né, você lança essa pedra cai na água, né? E aí quem vai levar a energia da pedra quando bate na água? Quem vai conduzir essa energia vai ser visualizada ou conduzida a partir de um meio, que o meio em questão, no caso, é a água. A água, então, essa energia da pedra que bateu na água e a força que aplicou na água, você vai visualizar, ou essa energia vai se propagar a partir desse meio material chamado água. Beleza? Quando você, por exemplo, dá um pulso numa corda, a energia que você está impulsionando, a força que você está aplicando, quem vai conduzir essa energia? O material que está associado a essa força, que no caso é a própria corda. Beleza? Então, a onda mecânica ela precisa de um meio material de som. Eu estou falando aqui, se essa região onde eu estou fosse uma região vazia, sem ar, de vácuo, provavelmente não teria essa interação, vocês não estariam ouvindo a minha voz nesse momento, porque vocês conseguem me ouvir, porque ao produzir, ao gravar aqui, existe uma camada de ar, e toda vez que eu falo, né, esse ar vai conduzir a minha, quando, por exemplo, imagina uma sala de aula com um monte de aluno, o professor está falando alto, e aí os alunos estão ouvindo, estão recebendo essa informação, porque o ar, essa coluna de ar vai levando essa onda sonora, né, até o ouvido da pessoa, e a pessoa tem essa percepção. Então, o som, por exemplo, ela é um tipo de onda mecânica, porque depende de um meio material, que no caso é o ar, para se propagar, beleza? Outro tipo de onda, quanto à natureza, ela pode ser mecânica ou ela pode ser eletromagnética. Bom, a grande característica da onda eletromagnética é que ela não precisa de um meio material para se propagar. Ela se propaga no espaço vazio, ela se propaga no vácuo. Claro, ela se propaga no vácuo, mas também se propaga em meios materiais, como a onda mecânica. Mas a grande diferencial é que ela se propaga no vácuo. Por que ela se propaga no vácuo? Porque a formação dessa onda, a natureza dessa onda faz com que isso aconteça. Toda onda eletromagnética ela é formada a partir de 2 campos, 2 grandes campos, um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos eles se relacionam de forma perpendicular, ou seja, você tem aqui o campo magnético, o campo elétrico se propagando na vertical e o campo magnético atuando
na horizontal. Então eles são perpendiculares entre si e devido a essa questão, né, devido a essa questão física, essa onda ela não precisa de um meio material para se propagar. Por exemplo, um exemplo de ondas eletromagnéticas, as radiações, né? A luz, como que a luz se propaga? Por exemplo, se a gente analisar entre o Sol e a Terra, existe uma distância muito grande. E essa distância tem uma região de vácuo, vazia, sem nenhum meio material. E a explicação para essa radiação solar, para essa luz solar chegar até a Terra, se dá devido à natureza da luz, que é uma onda eletromagnética. Outras radiações, raio-x, raio gama, ultravioleta, infravermelho, são tipos de ondas eletromagnéticas, beleza? Então, quanto à natureza mecânica eletromagnética. Quanto à direção de vibração. O que é direção de vibração? Vamos pensar de novo o exemplo da corda. Então, a vibração é a forma como que eu faço uma vibração naquela corda. Por exemplo, você tem uma corda aqui amarrada numa determinada superfície fixa, eu vou fazer uma vibração de subida e descida, né? Ou seja, na vertical, eu estou fazendo vibrar, eu estou aplicando um certo pulso, uma certa quantidade de energia nesse meio para que ocorra a propagação. Então, existem dois tipos de vibração. Existe a direção de vibração com onda transversal, ondas transversais. O que são ondas transversais? É quando a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Vou explicar isso. De novo da corda que eu expliquei agora. Bom, quando você amarra uma corda em uma haste, em uma estaca, por exemplo, fixa, bem firme lá, e você quer produzir ondas nessa corda, você não vai vibrar empurrando a sua mão, a corda, em direção aonde que está amarrada. Você vai vibrar na vertical, né, assim. Você vai pegar a corda e fazer assim com a corda, certo? E essa corda ela não vai se propagar assim, ela vai se propagar na corda, na horizontal. Então você faz uma vibração na vertical e essa onda se propaga na horizontal. Então observa, ó, vertical e horizontal. Vibra na vertical, se propaga na horizontal. Direções de vibração e propagação diferentes, perpendicular. Uma está na vertical, outra na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente fala que é perpendicular. Ou seja, quando a direção de vibração não é a mesma direção de propagação, certo? Isso são ondas transversais. Isso acontece, por exemplo, quando você joga a pedra num lago. Outro exemplo, você joga a pedra na vertical e a onda se propaga no plano, na horizontal. É um exemplo de ondas transversais, certo? Ondas longitudinais é quando a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Exemplo, aquela mola, você vai dar um pulso numa bola. Imagina que tem uma mola fixada aqui nesse quadro. Como que você faz? Você vai aplicar um pulso assim, ó, empurrando em direção aonde que ela está fixada. Então você faz isso, do jeito que você vibra ela, empurrando ela para empurrar ela em direção aonde que está fixada, ela se propaga na mesma direção, né? Você tem uma mola aqui no chão. Aí como você vai impulsionar ela? Você vai aplicar um pulso na direção que ela se propaga. Então a mesma direção que você impulsiona, ela se propaga. Isso é uma onda longitudinal. Por exemplo, som. Você fala, né? Você está falando, na mesma direção que você fala, essa onda de som vai se propagando. É como se fosse assim, quer ver? Ó, tem uma pessoa falando aqui, aí vai formando ondas, frente de ondas, né? Cada vez maiores. Então, a mesma direção que você vibra, você fala, essa onda se propaga, certo? Isso são ondas longitudinais. Por último, quanto à direção de propagação. Bom, quanto à direção de propagação, essa onda pode se propagar em uma única dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. Então, ela pode ser unidimensional. Unidimensional se propaga numa única direção. Por exemplo, a corda. A corda se propaga em uma única direção, num determinado comprimento, uma
determinada dimensão, uma única dimensão. Bidimensional, quando ela se propaga em uma superfície, né? Você tem um plano e você faz essa onda vibrar nesse plano. Por exemplo, o tampo de uma mesa. Você joga um objeto, aquela onda, porque assim, como é um meio sólido, essa onda se propaga numa velocidade maior, né? O som se propaga numa velocidade maior. Então você não consegue ver a propagação. Mas a gente ilustra melhor com uma bacia com água. Você joga um objeto, você vê as ondinhas naquela dimensão ali, naquela superfície, naquelas duas dimensões. Superfície é um plano, então se propaga em duas dimensões, tem largura e comprimento, certo? E quando ela se propaga nas três dimensões, a gente diz que ela é tridimensional, né? Quando ela se propaga em todas as dimensões. Eu estou falando aqui o som que eu estou produzindo, né? Está se propagando. Quem tiver, por exemplo, se tivesse alguém num ponto do teto e ouvir, quem tiver no canto no outro, ou seja, o som está se propagando nas três dimensões. Então, o som, a luz é um exemplo de ondas tridimensionais. Então, aqui eu coloquei dois exemplos das relações que existem da classificação das ondas com os dois, né, fenômenos de extrema importância dentro do estudo da física, que é a luz e o som, para a gente ver a diferença. Bom, primeiro, característica da luz, né? A luz, eu coloquei aqui, eu estou estudando a luz num caráter ondulatório, mas a luz ela é dual. Uma hora ela se comporta como uma onda, que só transporta energia, né? Outra hora ela se comporta como partícula, né? A gente fala que é a dualidade da luz. Uma hora ela se comporta como onda, outra hora ela se comporta como corpuscular, ou seja, que tem uma determinada massa, que é feita a partir da partícula elétron e tal. Então, nesse momento, a gente vai analisar a luz como uma onda eletromagnética, ou seja, algum tipo de onda. A luz se propaga através de um meio, nesse caso ou não, né? No vácuo, no caso. Então vamos lá. Quanto à natureza, a luz ela é eletromagnética. Por que a luz é eletromagnética? Porque ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, já uma macetezinha aqui muito importante para vocês entenderem é o seguinte: toda onda eletromagnética, seja a luz, seja qualquer tipo de radiação, devido à sua natureza, ela é transversal. Então, toda onda eletromagnética, pela sua natureza, ela é transversal. Por que a natureza? Lembra que eu expliquei que uma onda eletromagnética ela se forma a partir de dois campos? O campo magnético e o campo elétrico. E esses dois campos eles se propagam em direções diferentes, chegando no conceito de transversalidade. O que é uma onda transversal? É quando a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, devido à sua natureza, toda onda eletromagnética ela é transversal. E quanto à direção de propagação, a luz ela se propaga nas três dimensões. Vamos às características do som. O som é uma onda mecânica. Por quê? Toda onda mecânica, o som precisa de um meio material para se propagar, que no caso é a coluna de ar, né? Quanto à direção de vibração, ela é longitudinal, porque na mesma direção que eu faço esse som vibrar, ele se propaga na mesma direção. E também, quanto à direção de propagação, assim como a luz, o som é tridimensional, certo? Tem várias características diferentes entre luz e som. Uma outra característica importante é a sua velocidade. A luz, o ente mais veloz que existe no universo, até então estudado, é a luz, que se propaga a uma velocidade de 3 milhões de metros por segundo, ou 3 mil quilômetros por segundo. E quanto menos denso for o meio, maior é a velocidade da luz. Ao contrário do som. O som no ar, a velocidade do som é de 340, aproximadamente 340 metros por segundo. Nem se compara com a velocidade da luz, né? É extremamente baixa comparado com a velocidade da luz, certo? E quanto mais denso for o meio, ou seja, quanto mais sólido for esse meio, mais denso, tem uma densidade maior, maior vai ser a velocidade contrária do som, certo? Então é alguma diferença entre a luz e o som, aí nós estamos falando mais em relação à classificação, beleza? Então, por hoje, é exatamente esse conteúdo. Aí eu peço agora para você estar acompanhando as aulas,
para estar contribuindo com outras pessoas também que estão estudando aí para o Enem, que estão se preparando, que vocês compartilhem esse vídeo, né? Se inscrevam no canal para que a gente consiga fazer outras aulas, para que a gente se sente motivado a estar construindo mais aulas como essa, certinho? Muito obrigado!